condições de fragilidade e de dor, o homem seria um ser dado à escravidão de sua própria prisão física, psíquica e mental. O que a liberdade de saber, que se expressa na liberdade de pesquisar, garante é a possibilidade de libertação do homem de seus limites e a regeneração não apenas de suas condições físicas, mas a recuperação de condições que o dignifiquem em seu status de membro da família humana, com a qual tem compromissos, todos temos, especialmente o de continuar a viver para cumprir os seus papéis com os outros. Se a pesquisa pode, e quando a pesquisa chegará a resultados buscados com a célula-tronco embrionárias, talvez ainda dependa de um longo caminhar. O que não se há é deixar de lhe garantir o andar, porque cada passo dado pode ser em direção à melhoria e à dignificação da espécie humana, tudo nos termos dos valores que animam os princípios constitucionais. E é neste sentido que eu concluo que a legislação posta aqui não se desarvora da Constituição, nem se afasta do princípio da dignidade humana. O princípio da justiça, aliado ao da liberdade responsável do homem, no caso em especial do pesquisador, do cientista, assim como de qualquer outro ser humano, fazem valer a autonomia e os benefícios que os resultados das pesquisas podem levar aos que mais carentes de seus resultados estejam. Reafirmo, o princípio da dignidade humana não se atém a quem seja ou não pessoa, mas o que é constitucionalmente garantido no sistema é o dever do Estado e o compromisso da sociedade de criarem condições para uma existência digna, observados os limites da ética constitucional acolhida no sistema vigente. A parte o que antes acentuei de que as células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro, inviáveis ou congelados há mais de 3 anos nos marcos temporais fixados na lei, serão destruídas se não forem aproveitadas na forma ali estabelecida. Deve-se enfatizar que a dignidade informa o direito à existência nos termos do artigo 170, pondo-se a claro que o direito pensa o futuro, não se apega ao passado, pensa o que se dá a ser e não o que se põe para o não ser. As células-tronco embrionárias não utilizadas no procedimento para o que se deu a fertilização voltam-se ao não procedimento para o que se deu a fertilização, para o que se propôs, a dizer, põe-se ao descarte e à destruição, pois é o respeito à liberdade do casal que se assegura para a opção pelo seu não uso ou a prática médica que aconselha o seu não aproveitamento. Finalmente, afirma o Procurador-Geral da República, em memorial oferecido, que a declaração de inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei 11.105 significa tão somente o impedimento de uma única linha de pesquisa, aquela que se vale de embriões humanos. Permanece em amplíssimo horizonte de pesquisas com as chamadas células-tronco adultas, nome esse adultas inadequado, visto que o cordão umbilical é fonte de pesquisa nessa diretriz. Todavia, 2 observações finais cabem neste passo. A primeira é de que atalhar, embaraçar ou impedir qualquer linha de pesquisa, se jurídica e eticamente válida for, significa aí sim um constrangimento constitucionalmente inadmissível ao direito à vida digna, à saúde e à liberdade de pesquisar, de informar e de ser informado sobre as possibilidades que a vida pode vir a oferecer, a depender dos resultados científicos. A segunda é a de que, conforme comprovam numerosos estudos expostos na audiência pública ocorrida no curso dessa ação e nos trabalhos apresentados pelos interessados, das 2 correntes contrárias de pensamento sobre o tema aqui cuidado, a pesquisa com células-tronco embrionárias abre possibilidades não obtidas até agora com qualquer outra, sequer com as células-tronco adultas, porque essas não dispõem das características de totipotência que naquela se contém, como antes acentuado. A potencialidade terapêutica das células-tronco embrionárias, decorrente da plasticidade que as caracteriza, não há, portanto, de ser ainda impedida, porque se estaria a estancar o que sequer é plenamente conhecido nos resultados possíveis para a dignidade da espécie humana. A pesquisa com células-tronco embrionárias não é certeza de resultados terapêuticos promissores, mas a não pesquisa é a certeza de ausência de resultados, pois sem a tentativa não há conquista no campo científico. Também acentuei antes
que o cuidado que há de se ter com as pesquisas científicas, a fim de que a ética não seja desrespeitada e, assim, a dignidade da espécie humana não seja ferida, diz com que há de ser certo que a liberdade humana compreende a liberdade de pesquisar e de avançar no campo da técnico-científico, tais como que estão se dando com rapidez inédita no campo da medicina. Tentar reprimir a pesquisa científica, que pode ser conduzida no sentido do benefício da humanidade, da descoberta de formas consagradoras de melhoria das condições de vida das pessoas, é tarefa não apenas inglória, mas também nefasta no que concerne a vedação dos caminhos que podem conduzir ao aperfeiçoamento e à melhoria das condições de saúde do homem. O medo que persiste ainda é a desumanização das técnicas e das consequências de sua utilização para a humanidade. Ao lado da dignidade humana, há que se enfatizar a responsabilidade de todos, uns em relação aos outros e em relação às gerações presentes e futuras, o que determina a busca de equilíbrio na equação liberdade de pesquisa, liberdade individual. A experimentação feita com o corpo da pessoa pode atingir a integridade humana, que o faz um ser muito além do meramente físico. Os direitos humanos fortalecem-se, pois, como fator garantidor da humanidade contra a manipulação genética que pode eliminar a individualidade, a singularidade, a diversidade que se consagra na espécie humana e a torna viva, contínua e plural em sua dinâmica. Daí a ênfase a ser posta no direito de obter informações que podem ser conduzidas para o benefício das pessoas por meio das pesquisas levadas a efeito na forma legalmente prevista, a fim de que o saber para a vida não esgote o mero saber da vida. A Constituição brasileira garante a toda pessoa humana o direito de se informar e de ser informado sobre o que diga respeito aos seus direitos. E, em especial, há de se reconhecer e garantir tal direito àqueles que estão em situação de sofrimento para além da dor do viver, que faz parte da aventura humana e que podem ter esperança de superar tal situação por novos conhecimentos científicos. Não se anegar o direito das pessoas de ver prosperarem as condições para que a tanto se chegue e que do melhor resultado possam os que carecem dele se aproveitar para submissão aos tratamentos que amanem as adversidades físicas, psíquicas ou mentais que provoquem o sofrer. Nem se afirme que a Constituição impede que os doadores de material genética não disponham de autonomia para consentir sobre o aproveitamento das células tronco embrionárias por delas não ser dono. Também não se pretende que a liberdade daquela substância humana em estado de congelamento seja superior à daqueles que a eles deram origem e que verão nas condições legalmente estipuladas uma de duas alternativas: o descarte do material ou a sua utilização para o que poderá vir a ser o bem da vida por meio da pesquisa e quando sobrevierem os resultados científicos consolidados do tratamento que a partir de então se terá. As possibilidades vislumbradas nos resultados das pesquisas, com boas perspectivas do que até se sabe até o momento, de chegarem a bom termo, somente puderam chegar a esse estágio de momentos promissores, porque até aqui houve a permissão de se prosseguir com liberdade e responsabilidade na busca de melhorias benéficas ao ser humano. Do que decorre que pode até ser que a discussão que aqui se põe possa ser superada por outras possibilidades até agora não vislumbradas, mas isso somente a continuidade das pesquisas levadas a efeito nos termos legalmente estabelecidos é que vai demonstrar, donde a imperiosidade de seu prosseguimento livre, responsável e adequado aos estritos termos previstos na lei. Voltada à utilidade para o ser humano, dúvida não me fica dever prevalecer a permissão legal quanto ao aproveitamento daquela substância humana em pesquisas e, quando o momento chegar, em tratamentos que tenham como base resultados científicos consolidados, ressalva feita, como antes anotei, a que não se prestem as pessoas a meras experimentações. A importância desse debate está em que nele se enfatiza e se decide sobre a liberdade com responsabilidade ética da pesquisa científica, pois sem ela o ser humano poderia ter impedido o seu desenvolvimento e a melhoria de suas condições de vida. E é em nome dele, ser humano, que se há de assegurar a pesquisa científica livre, ética e responsável
nos termos constitucional e legalmente previstos para a garantia da dignidade da vida, tal como se põe na lei cujas normas são questionadas na forma apresentada pelo Procurador-Geral da República. Eu concluo, senhor presidente, trazendo a indagação que fazia Norberto Bobbio, e ele perguntava, aspas, a história em si mesma tem um sentido? A história, enquanto sucessão de eventos, tais como são narradas pelos historiadores, a história tem apenas o sentido que nós, em cada ocasião concreta, de acordo com a oportunidade, com nossos desejos e nossas esperanças, atribuímos a ela. E, portanto, não tem um sentido único. Dizia ele, concluo com Kant. O progresso para ele não era necessário, era apenas possível. Kant criticava os políticos por não terem confiança na virtude e na força da motivação moral, bem como por viverem repetindo que o mundo foi sempre assim, como vemos hoje. Desse modo, retardavam propositalmente os meios que poderiam assegurar o progresso para o melhor. Com relação às grandes aspirações dos homens de boa vontade, diz Bobbio, já estamos demasiadamente atrasados. Busquemos não aumentar esse atraso com nossa incredulidade, com nossa indolência, com nosso ceticismo. Não temos muito tempo a perder. Digo eu, a ciência que pode matar, é certo, também pode salvar, é mais certo ainda. E se o direito é justo que a ciência pode melhor oferecer para que viva melhor aquele que mais precisa do seu resultado, não vejo razões constitucionais no modelo legal estabelecido a impor um entrave desse buscar para a dignificação da espécie humana. Entendo que a utilização da célula-tronco embrionário para pesquisa e, conforme após o seu resultado, para o tratamento, indicado a partir de terapias consolidadas nos termos da ética constitucional e da razão médica honesta, não apenas não viola o direito à vida, antes, torna-se parte da existência humana, o que vida não seria, dispondo para os que esperam pelo tratamento a possibilidade real de uma nova realidade de vida. Por todo o exposto, senhor presidente, é que pedindo todas as vênias, na parte em que a conclusão do voto do eminente ministro Menezes Direito não é aqui acolhido, eu voto acompanhando o relator no sentido de julgar improcedente a presente ação para considerar válidos os dispositivos constitucionais da lei questionada. Portanto, a ministra Carmen Lúcia